Eu queria só fazer umas considerações antes da próxima pergunta, para contextualizar, que é o seguinte, é, a pauta da inclusão das pessoas com deficiência, por exemplo, e outras pautas aí contra a opressão, são pautas democráticas e republicanas, né? Não são pautas que alguém precisa ser marxista para se solidarizar com essa luta, assim como ninguém precisa ser uma pessoa racializada, negra, por exemplo, no Brasil, para se solidarizar com a violência policial extremamente brutal contra pessoas negras, indígenas, etc., né? Então é importante a gente dizer isso, que muitas vezes as direitas, como você mesmo falou, se apropriam da pauta e, e às vezes elas pautam uma política pública reformista aqui, outra ali, para tentar resolver um problema, e na verdade o capacitismo, como você já disse, é uma estrutura do capitalismo. Você não disse nesses termos, né, mas eu vou colocar assim, que é uma coisa que não dá para você resolver com uma reforma ou outra. Então, e ainda, ao mesmo tempo, eu acho muito triste que as próprias esquerdas, frequentemente, me dói falar isso, né? Mas são terraplanistas nesse assunto, muitas vezes. Eu acho que é importante a gente conscientizar. Terraplanista no sentido de não entende nada do assunto e talvez não seja o melhor termo aqui, mas assim, é, então, eu acho que é importante você ter colocado essa questão, né, de que a direita aí tá, às vezes parece uma grande coisa, vou colocar cotas aqui, vou colocar isso, mas na verdade tem muitas outras barreiras que não vão ser resolvidas desse jeito, né? Então, nesse contexto de que a esquerda acaba deixando esse espaço aberto para a direita fingir que realmente vai lutar pelas pautas das pessoas com deficiência e tal, eu queria saber, Ricardo, como que você vê o ativismo autista hoje e também o ativismo neurodivergente no geral. Acho que considerações você acha importante para quem quer se conscientizar, militar, estudar, contribuir com a causa? Que considerações você acha importante aí para o ativismo autista e neurodivergente hoje em dia? Certo. Então, tem várias formas de você contribuir pelo ativismo barra militância autista, ou o próprio da neurodivergência, ou o próprio da deficiência como um todo. Sem precisar necessariamente cair no conto do liberalismo, né? Porque, infelizmente, o ativismo, mesmo autista, é bem liberal, né? Como várias pautas de identidade o são, né? Então, existem algumas formas, né? Uma delas é justamente aproveitar das estruturas institucionais que já existem dentro das esquerdas radicais, né? Da esquerda radical como um todo, citando, né? Assim, o próprio PCB, os coletivos de esquerda radical, que eu sei que eles têm, né, esse né, dentro do seu guarda-chuva, né, setores que visem apontar justamente identidades específicas, né, identidades marginalizadas específicas, e está faltando da deficiência, né? Por exemplo, dentro do tudo que eu sei, o único partido, né, o partido mais à esquerda que existe, que trata minimamente com seriedade a pauta da deficiência, infelizmente, é o PSOL, né, que, no caso, é o partido onde eu estou filiado. Né? Eu sou filiado ao PSOL, inserido mais precisamente na setorial de pessoas com deficiência do partido, e me dói muito dizer isso, que em relação à pauta da deficiência é o partido que está mais na vanguarda, sabe, em relação a essa temática. E mesmo assim eu tem muitos problemas, né? Até porque o pessoal é um partido, né, que apesar de ter socialismo no nome, né, é um partido que atua dentro da ordem institucional. Então, assim, quanto mais se aproveitar das estruturas que já existem das esquerdas radicais, né, sejam marxistas leninistas, enfim, sejam
anarquistas, enfim, qualquer outra vertente da esquerda radical, enfim, melhor. A gente está nesse ponto em relação à pauta da deficiência, a pauta das neurodivergências e a pauta do espectro autista. Porque as esquerdas, aí juntando com a liberal, né, pouco fala sobre essas pautas que eu estou falando aqui, né? Deficiência, neurodivergência, espectro autista. E quando fala, geralmente derrapa bastante. Vou pegar até o exemplo de Lula e Bolsonaro. Só para, né, pegar exemplos mais fáceis aqui. Existe uma diferença enorme entre a forma que o Lula, pelo menos na questão mais simbólica da coisa, trata a pauta da deficiência em relação ao Bolsonaro. Por exemplo, quando estava no governo Bolsonaro, foi uma batalha imensa contra a comunidade surda, né, de pessoas surdas, porque a comunidade surda, em peso, é apoiadora do Bolsonaro, pelo menos na época. Um dos argumentos é que, por exemplo, a Michelle Bolsonaro fazia intervenções usando a língua brasileira de sinais, né, a Libras, né? Muito se usa aquele argumento de ela fazer a interpretação de Libras, né, na posse do Bolsonaro. Enquanto isso, Lula sequer fala sobre deficiência. E geralmente, quando fala, derrapa bastante, né? Isso só para falar né, da linha mais liberal da coisa. Agora, quando a gente entra na questão de esquerda radical, primeiro, não é nem falado sobre deficiência e nem se derrapa, porque como vai derrapar se nem fala? Sequer é abordado, né? É pouquíssimo abordado, né? Vou citar, por exemplo, alguns casos. Elias Jabbour, ele é autista. A maioria sequer sabe que ele é autista. Eu não sabia que ele era autista. Como eu soube? Justamente por um vídeo onde ele estava falando sobre o desempenho dele naquele debate que ele teve com a Renata Barreto lá no podcast, né, que, enfim, basicamente destruiu a Renata Barreto. Ele estava lá explicando sobre o seu desempenho e, por acaso, no meio do vídeo, de coisa de 15 segundos no máximo, ele menciona o fato dele ser autista. Entende? Então, como uma pessoa que é um dos expoentes, né, atualmente em relação à esquerda radical no Brasil, que produz em algum grau, né, em algum nível, conteúdo para a internet, não aborda sobre o espectro autista. Então, só dando um exemplo. Outro exemplo